Olá, amados irmãos, tudo bem? Tudo bem, jovens, juvenis, adolescentes, como estão vocês? Estão bem? Passaram bem a semana? Nós vamos à nossa quarta aula, que tem como título O Pecado Original. E com certeza vai ser uma lição muito importante para todos nós. O nosso texto áureo diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Na verdade, na antiga aliança, o pecado ele era coberto através dos sacrifícios que eram feitos por meio de animais, quando o sangue desses animais eram derramados, então o pecado daquelas pessoas eram cobertos. Com Cristo é diferente. João Batista, ao ver o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Hoje, o nosso pecado não é mais coberto, mas ele é removido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta lição tem como objetivos, primeiro, compreender a realidade do pecado humano, entender a gravidade do pecado e suas consequências e também descobrir o quanto é perigoso brincar com o pecado. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 11. Não lerei todos os versículos para ganharmos o tempo, mas leremos alguns versículos. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui é o diálogo entre a serpente e a mulher. E Eva, infelizmente, vai ser enganada pela serpente. E a consequência é essa que nós temos até hoje. O pecado que domina, o pecado que tem trazido morte, tem trazido enfermidades, tantas coisas por causa lá do Éden. A nossa introdução, ela vai dizer assim: você sabe o que significa a martiologia? Não, você não sabe. É o estudo sobre o pecado. Hoje estudaremos a respeito da origem, da realidade e das consequências do pecado. Não há como negarmos que o pecado é um mal terrível que mata e destrói a criação de Deus. Negá-lo é uma sandice. A ideia que alguém que nega é alguém que está fora de si. Negar que o pecado é real é como se ele estivesse fora de si, ele não está pensando corretamente, porque o pecado é real. E a consequência do pecado está aí entre nós. E é uma sandice, né, tanto intelectual quanto espiritual. E muitos têm caído nesse erro, porque pensam que o pecado não existe, alegando que o relato da queda é uma lenda ou, no máximo, uma expressão figurativa. Outra coisa, eles pensam que é uma narrativa, uma lenda que a Bíblia escreveu, a questão do pecado, a questão do jardim, a questão da formação do homem, como nós estudamos na lição passada, quando diz, por que Deus nos criou? Alguém também vai questionar a criação, como Deus fez, mas nós acreditamos que foi a pura realidade. E aqui o pecado também foi real, foi algo real, sendo que Deus não criou o homem para pecar. Deus criou o homem para viver eternamente. Mas coube a esses nossos primeiros pais, Adão e Eva, fazer a sua escolha. E a escolha, infelizmente, que eles fizeram trouxe uma consequência muito terrível para a nossa vida. A questão é: existe pecado original? O que é pecado original? Existe o pecado original, sim. E o que é pecado original? Pecado original é exatamente
o pecado que foi cometido por Adão e Eva. Esse pecado original é o mesmo pecado que Jesus vai derrotá-lo na cruz do Calvário. Jesus derrota esse poder do pecado original quando ele pisa na cabeça da serpente, ali o Satanás, e a ideia da cabeça, do que está na cabeça da serpente, é o veneno, que é o pecado, e o pecado gera a morte. Então, na cruz, Jesus, quando esmaga a cabeça da serpente, ele está tirando o poder do pecado original, mas está tirando o poder do pecado original na vida de quem? Uma outra pergunta. E eu lhe respondo. Ele está tirando o poder do pecado original na vida daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Por quê? Uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus, o efeito desse pecado original já não domina mais sobre nós. Por quê? Porque o efeito, a causa-efeito desse pecado era morte física e morte espiritual, está afastado de Deus. Mas por meio da fé, por meio de aceitar o Senhor Jesus, podemos até morrer fisicamente, mas espiritualmente não. Não, a morte vai ser só uma passagem para nós adentrarmos as mansões celestiais com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o pecado original é uma realidade. A origem do pecado. Para início de conversa é necessário compreender que Deus não é o autor ou responsável pelo pecado, pois ele é santo e ninguém tenta a Deus. Segundo as Escrituras, o pecado tem origem em Lúcifer, um querubim que vivia na presença de Deus, que resolveu por orgulho rebelar-se contra o Altíssimo. Embora o texto de Isaías 14, 12 a 15 fala de um rei da Babilônia, e Ezequiel também, 28, 12 a 17, vai falar do rei de Tiro, ambos tipificam o orgulho e a queda de Satanás. Por quê? Porque eles são reis que querem também ter um domínio maior do que deveria, que foi o que o diabo também quis fazer, que Satanás, Lúcifer, quis ter um controle acima do controle de Deus. E Deus não permitiu no passado, não permite hoje e não permitirá jamais que alguém tenha o seu trono acima do trono dele. Isso é impossível. No que diz respeito à raça humana, o pecado teve início com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado, ele tem início com o orgulho de Lúcifer, lá no céu. E aqui na terra, esse pecado original vai tocar a vida de Adão e Eva, vai ser algo terrível. Deus deixou eles escolherem e eles escolheram aquilo que iriam lhe trazer prejuízos espiritual, não somente para eles, para o casal, mas para toda a raça humana, inclusive plantas e também os animais. Então foi algo, a natureza sofre até hoje a queda lá do Éden. Mas um dia, no tempo do Senhor, tudo isso vai ser restaurado para a glória do Senhor nosso Deus. Ao lermos o relato da queda, concluímos que o pecado de Adão e Eva foi fruto de um ato não pensado, inevitavelmente imposto por Satanás. Muito pelo contrário, decorreu de um processo de negociação onde a mentira de Satanás estava sendo oferecida em troca da verdade de Deus. Ou seja, o inimigo, ele astutamente, ele vai convencer a Eva ao erro, a comer do fruto, vai negociar com ela, vai conversar com ela. E de fato, aquele fruto tinha um aspecto atraente, tinha um aspecto bonito. A vista era um fruto assim gostoso, que daria prazer de alimentar-se com ele. Porém, a consequência seria terrível por causa da desobediência.
Na verdade, a questão do fruto ali é algo simbólico. Simbólico por quê? Porque não é o fruto, é a questão da obediência. Porque poderia ser qualquer outra árvore. Desta árvore não comereis o fruto. Então é ali que Deus estabeleceu. Mas podia ter sido de uma outra árvore, sem problema algum. A questão ali é a obediência que eles deixaram de ter no Senhor nosso Deus. E a consequência, ela vai ser uma consequência muito terrível, que vai abranger todos nós. Então não teve uma imposição, o diabo não impôs. Houve uma negociação, sim. Aí Eva caiu na negociação e depois Adão também, juntamente com ela também. Ela foi atraída e seduzida pelo engano do diabo, comeu do fruto e deu a Adão. Adão também poderia ter dito, não posso comer, porque o pai disse para eu não comer. Mas ele leva a culpa por causa disso, porque quando ele come o fruto é que os olhos de ambos vão se abrir e eles vão ver que estavam nus, ou seja, que já tinha sido desprovido da graça de Deus, já estavam descobertos da presença do Senhor, estava descoberto da misericórdia do Senhor. Então agora precisaria todo um ritual à frente para que o homem reconquistasse novamente o que ele havia perdido lá no Éden. 2. A realidade do pecado. Vivemos em uma sociedade onde falar a respeito do pecado é algo ultrapassado e, por que não dizer, superado. Afirmar a realidade do pecado soa como um insulto à inteligência e ao progresso humano. Entretanto, ainda que ignorado, o pecado não pode ser negado. Porque o pecado é uma realidade. E as consequências do pecado estão aí bem próximos de nós. Não dá para disfarçar, não dá para negar que exista pecado. Porque tudo que foi descrito que aconteceria está acontecendo. Tudo consequência do pecado. As Escrituras Sagradas, a fim de compreendermos como Deus o trata, afinal de contas, o que é pecado? A Bíblia, ela vai nos ensinar, as Escrituras Sagradas. Precisamos olhar para as Escrituras Sagradas para nós sabermos o que ela vai nos dizer. Ela vai dizer que pecado é um ato ou uma condição da natureza humana. Quais são as trágicas consequências desse pecado? Vamos lá. Em 1 João 3,4, o apóstolo do amor diz que o pecado é iniquidade. Iniquidade é o quê? É exatamente alguém que se afasta dos princípios de Deus. Alguém que se levanta contra Deus, se levanta contra as leis morais, contra as leis de Deus. Aí é pecado. Mas uma definição simples de pecado, e essa é o que mais nós afirmamos, é esta. O que é pecado? Simplesmente, pecado é errar o alvo. Pecado é você perder o seu foco, é você perder o seu objetivo. Deus te fez para uma vida eterna e você erra o alvo e escolhe então a maldição eterna, o desprezo eterno. Olha, muito cuidado com essa decisão. Então, pecado é desobediência contra Deus. Aqueles que são desobedientes estão pecando. E é muito sério isso, amados. Então vamos entender a questão do pecado como sendo algo real que está aí e afeta todo mundo. E pecado é então desobedecer a Deus, é errar o alvo, cuja ideia nos remete a um arqueiro habilidoso que nunca erra, mas agora ele vai e erra. Por quê? Porque ele pecou. Adão, até então, e Eva nunca tinham errado o alvo. Errou por quê? Porque pecou. Tentaram acertar, mas não acertaram mais. E até costuraram ramos de figueira, se não me foge a memória,
Eles fizeram uma roupa de uma folha de uma árvore, mas não adiantou. Tentaram costurar, mas não deu certo, porque não seria agora. Seria necessário um sacrifício maior para que a nudez espiritual deles fossem tapadas, fossem cobertas. Observe como a palavra de Deus retrata o pecado. Isaías retrata o pecado como uma lepra incurável. O pecado é tido como a lepra. A lepra nos tempos bíblicos, só um milagre de Deus. Tinha lepra que a pessoa iria morrer sem nenhum tratamento. Hoje não. Hoje a lepra ela tem um outro nome, a hanseníase. É a lepra hoje como nós a conhecemos. Hoje já tem tratamento, mas naquela época não. Então o pecado era tido como uma lepra incurável. Então o pecado, hoje na alma, ele é essa lepra que corrói a pessoa, levando ao extremo de uma vida longe de Deus. Diz ainda, é a impossibilidade do pecador melhorar a sua condição, disse Jeremias. E escrevendo Paulo aos Romanos, ele afirma a universalidade do pecado ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. No terceiro ponto, diz, o problema está do lado de dentro. Constantemente vemos e ouvimos intelectuais da área da educação e da sociologia afirmando que o problema da sociedade é apenas e tão somente a falta de ou a má educação. Tal concepção, longe de ser uma verdade plena e absoluta, é uma reprodução reducionista do pensamento filosófico da época do racionalismo, iluminismo e depois do positivismo, que afirmavam, dentre outras coisas, que se o homem tiver cultura e conhecimento, ele será um ser maravilhoso. Isso é verdade? Nem sempre. Nós estamos observando pessoas que têm cultura, são doutores, são pessoas que estudaram, pessoas influentes e estão fazendo coisas terríveis, estão fazendo coisas horrendas, pais matando filhos. Como pode? Se isso é para ser algo real, então na nossa época não está sendo. Por mais que as pessoas tenham um conhecimento, estão cheios de atitudes erradas que estão levando a estarem afastados de Deus. Esse argumento, ele não tem uma validade plena nos nossos dias. Ao olharmos para a Escritura, somos confrontados por uma verdade mais abrangente, a qual afirma que a causa de todos os males foi e é o pecado. O pecado é a causa de todos os males. Coloca pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa, coloca nação contra nação, irmão contra irmão. Isso é consequência do pecado. Olha a fome que está aí, a peste que está aí, as pandemias que estão aí, é tudo consequência do pecado. A escassez de água, a inundação em outros lugares, tudo consequência do pecado. O pecado mexeu com tudo. E o pecado também, ele tem agido na ganância humana. Então os homens gananciosos não estão desenvolvendo aquilo que precisa para benefício dos outros. Então fica ainda um quadro mais caótico por causa desta ganância. Existem pessoas corruptas, violentas, injustas, e mais porque o coração do homem é tudo isso. O coração do homem é mau. Foi o próprio Jesus quem disse, porque de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, inveja, calúnia e orgulho, e o falar e agir sem pensar
né, nas consequências. Então, é muito difícil. O pecado traz consequências terríveis, consequências desagradáveis. O nosso quarto ponto e o nosso último ponto da nossa lição diz: quem brinca com fogo acaba se queimando. É um ditado popular, né? Quem brinca com fogo, você quando criança, você também gostava de brincar com fogo. E você sabia que mamãe e papai sempre falavam: olha, cuidado que você vai se queimar. Cuidado. Por quê? É uma realidade. Quem brinca com fogo acaba se queimando. E brincar com o pecado acaba sendo atraído por ele, seduzido por ele e levado ao inferno. Que mensagem difícil, mas é a verdade. Esse é um ditado que se aplica perfeitamente ao pecado e suas consequências. Infelizmente, em pleno século XXI, algumas pessoas cismam em continuar brincando de pecar, pensando que nunca serão queimadas ou consumidas pelo fogo destruidor do pecado. Entretanto, é necessário entendermos que o pecado é algo sério, grave e mortal. Não faz bem para a saúde física, nem tampouco para a espiritual. Por quê? O pecado leva à morte fisicamente, mas ainda pior ainda, o pecado leva à morte espiritualmente. E estar afastado de Deus espiritualmente é a pior queda que alguém pode sofrer. O pecado dá prazer, traz sensação, libertação e autonomia. Tudo isso é verdade. E o final das contas, mata-nos sem dó nem piedade. O provérbio vai dizer, né, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminhos de morte. Caminhos de morte. Só Jesus para ter misericórdia de nós. Então diz aqui, olha, cuidado com ele, pois não é inofensivo, como você pensa. Pelo contrário, o pecado é como um câncer que se instala em alguma parte do organismo e rapidamente se alastra para todo o corpo. E quando percebemos, não há mais jeito. Que essa advertência pastoral seja encarada com seriedade por causa de nós, né? Cada um de nós, por causa do ser humano, por causa do seu parente, do seu irmão, da sua irmã, que nós venhamos observar esta palavra que é tão séria. Continue matando o pecado ou ele o matará. Ou seja, ou nós vamos vencer o pecado ou o pecado irá nos vencer. O pecado original é real e ele tem, infelizmente, levado muita gente a estar longe de Deus. Concluindo, embora alguns acreditam que pregar e ensinar a respeito do pecado seja algo ultrapassado, porém não é, ou mesmo superado pela sociedade atual, contudo é importante que você entenda que ele é uma realidade que causa uma profunda indignação em Deus. Definitivamente não brinque com coisa séria. Não esqueça, o pecado mata. Faça uma autoavaliação e veja onde você tem errado. Reconheça suas fraquezas, peça perdão a Deus e lute diariamente para não cometer novamente esse erro e fuja da aparência do mal. Submeta-se a Deus e resista ao diabo na fé. Não permita que sua carne o domine. Ande no Espírito para a glória de Deus. O pecado é real e ele quer nos afastar de Deus para sempre. Que Deus, jovem, adolescente, que Deus abençoe você e que você consiga vencer o mal, dominar o mal, em nome de Jesus. E aproxime-se cada dia do Senhor. Confesse ao Senhor o teu pecado e receba o perdão do Senhor Jesus. E eu espero que essa aula tenha lhe ajudado, de alguma forma, a você compreender que o pecado ele é real. E na próxima lição, nós falaremos quem é Jesus Cristo. E vai ser mais uma lição maravilhosa. Que Deus te abençoe. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, acione o sininho e seja notificado sempre quando postarmos um novo vídeo. Deus te abençoe. Amém.